Boa tarde e a paz do Senhor a você que está nos assistindo. Neste momento eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, que o qual está comigo aqui algumas bíblias de estudos, que iremos trazer para você um conhecimento que bem provável que você ainda não tirou a sua conclusão. Comigo está essas bíblias de estudo. Aqui está a Bíblia de Apologia, uma Bíblia muito boa, Bíblia de estudo. E a pergunta é: o que diz os apologéticos a respeito de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 8? Pois o versículo nos diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Este versículo nós vimos que ele é um pouco polêmico para algumas pessoas. Na realidade ele é muito intrigante. Algumas pessoas comentam perguntando: e o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? É isso que queremos ver, tirando algumas conclusões em algumas bíblias, para que você possa estar a par. Se realmente o Cordeiro foi morto, o que diz os apologéticos? Foi morto desde a fundação do mundo? Nós vimos aqui na Bíblia, Ferreira de Almeida, ela diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O qual também estamos aqui com algumas bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia muito boa, é universal, manuseada por todos os evangélicos. Muitas pessoas conhecem ela como ela é fiel nos seus originais. Também a Bíblia de Ave Maria, a Bíblia Católica, também é uma Bíblia muito boa. Foi feita no hebraico, no aramaico, no grego, são feitas nos originais. E tem diversas Bíblias, não temos que mencionar tanto assim, mas o que está nas minhas mãos são essas Bíblias: Ferreira de Almeida, Ave Maria, e a Bíblia de Jerusalém, apologética, que é a pergunta, o que diz a respeito deste versículo. Pois o versículo diz assim: o Apocalipse, nós sabemos, 13, ele está falando sobre a besta que emergiu do mar. Mas o versículo de número 8, ela diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que você diz sobre este versículo? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou quando foi? Iremos tirar nossas conclusões com essas Bíblias que estamos com elas aqui, para nós tirar todas as nossas dúvidas. Alguns pregadores também, eles pregam apontando este Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele diz que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 21. Nós sabemos que quando o homem pecou, Adão e Eva pecou, Deus disse assim, que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E ali então Deus proveu para Adão e Eva uma vestimenta, mas muitos pregadores dizem que ali Deus proveu um cordeiro apontando já a Cristo, a sua morte de futura que iria morrer. Ele diz que o versículo está dizendo que ali foi o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas será que é isso mesmo? Tire a sua conclusão, pois o versículo ela diz que em qualquer Bíblia que você procurar, ela vai estar falando que Deus fez vestimenta de pele. Quando muito ela diz Deus fez vestimenta de pele de animal, não fala que é de cordeiro. Então eu não posso citar Gênesis 3, versículo de número 21, dizendo que ali Deus está apontando o cordeiro, porque nenhuma Bíblia nos diz que é um cordeiro. Mas você vai falar: não, mas isso aí está lá em Gênesis capítulo 22, versículo de número 7. Foi quando Abraão foi imolar Isaac, que Isaac perguntou: meu pai, aqui está o fogo e a lenha, e o cordeiro, onde está? Para o holocausto. Abraão respondeu: o cordeiro, meu filho, Deus proverá para si.
Mas sabemos que quando Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho, do céu bradou uma voz dizendo: Abraão, Abraão, não faça tal mal ao teu filho. Ou seja, não venha me oferecer o teu filho, porque eu já provi para você algo semelhante. Era um cordeiro que estava ali? Porque Isaac perguntou: pelo cordeiro, onde está? Esta foi a pergunta de Isaac. Mas o que estava ali nos arbustos? A Bíblia diz que estava um cordeiro? Não, estava um carneiro. Então não foi. Não foi um cordeiro, foi um carneiro. Até porque temos algumas Bíblias que às vezes ela menciona, na sua edição ela diz que era um cordeiro, mas eu te digo, um cordeiro tem chifre? Cordeiro é apenas de um ano para trás. Ele não tem chifre para enrolar nos arbustos, mas sim um carneiro. Deus usa para o homem de naturalidade. Colocou ali, proveu um carneiro com os chifres enrolado nos arbustos, para que facilitasse a sua captura, que Abraão pegou, imolou e ofereceu a Deus o holocausto no lugar do seu filho Isaque. Portanto, o versículo não condiz com Apocalipse 13, versículo de número 8, dizendo que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Mas aí continue a pergunta no ar. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Porque eu fui nos dois versículos, ele não condiz. Mas será que eu posso afirmar? Porque nós vamos lá em Pedro, o que Pedro está dizendo? 1 Pedro, versículo de número 18, Pedro escreveu assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula e sem defeito, precioso sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestando no fim dos tempos, por amor de vós. Pedro está dizendo que com efeito o sangue de Cristo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas somente no fim dos tempos se manifestou a sua morte de cruz por amor de vós. Pedro já está dizendo que o cordeiro não foi morto antes da fundação do mundo. Apenas a predestinação do cordeiro ser morto. Mas isso corresponde com Apocalipse 13, versículo de número 8? Não condiz, porque Pedro já disse que ele foi morto agora no fim dos tempos. Ou seja, tem 1989 anos que o cordeiro foi morto. Só isso, é pouco. Não foi desde a fundação do mundo, mas apenas ele foi apontado para a sua predestinação para ser morto antes da fundação do mundo. É isso que nos conta o apóstolo Pedro. Então, portanto, não posso referir que o cordeiro foi morto, mas eu me sinto que aquele versículo ele sussurra aos meus ouvidos e também nos seus ouvidos. Ele se tornou polêmico para alguns. Na realidade, ele é muito intrigante para que as pessoas possam compreender esse versículo, mas já de imediato você vai entender o que realmente o versículo está dizendo. Que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ela diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está correto ou não está correto? Não está correto. Por quê? A edição não somente a edição, quanto a tradução da Ferreira de Almeida, ela não está correta. Mas se você pegar a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia a católica, a Ave Maria, que como comigo aqui está essas Bíblias de estudos,
ela vai nos dizer que não foi o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, mas os nomes que não estão escritos desde a fundação do mundo. Vamos ver, tirar nossas conclusões? O que diz a Bíblia de Jerusalém? Ela fala assim: e adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi imolado. É verdade que o Cordeiro foi sim imolado, só que não desde a fundação do mundo. Aí você pega a Bíblia de Ave Maria, ela também vai corresponder com a Bíblia de Jerusalém, dizendo assim: e hão de adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo, no livro da vida do Cordeiro que foi imolado. Mas como eu posso confirmar que o Gênesis 13, versículo de número 8, ela está dizendo realmente que é os nomes? Se você for no Apocalipse de número 17, versículo de número 8, ela está confirmando que realmente é os nomes que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi imolado. É real que ele foi imolado, foi morto, para nos redimir, mas não antes da fundação do mundo. Pois o Apocalipse 17, 8 fala assim: a besta que viste, veja que é a mesma besta do 13. A besta que viste era, e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles, com exceção, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se você pegar qualquer Bíblia, seja ela que for, qualquer edição ou tradução, o versículo, o capítulo 17, versículo de número 8, ela vai corresponder com o Apocalipse 13, versículo de número 8, que são os nomes que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, portanto, eu continuo a pergunta: o que diz os apologéticos a este respeito? E que diz você também sobre este versículo? Tirou a sua conclusão? O que você me diz? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou os nomes que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi imolado? Eu fico com os nomes que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi imolado, mas não desde a fundação do mundo, que foi a sua morte, porque Pedro já confirmou que já no fim dos tempos que isso se cumpriu, o seu ministério na terra, sua morte de cruz para nos redimir, mas não foi morto desde a fundação do mundo. Aqui tira suas dúvidas, procure aprofundar neste conhecimento para que você não fique vagando ao léu e aqui a pergunta vem a sussurrar aos teus ouvidos: o que diz o versículo? Tira suas conclusões. Aqui eu encerro simplesmente essa pequena aula para que você possa refletir e tire as suas dúvidas. Deus te abençoe ricamente. Um abraço do teu irmão Hermilo Pereira. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe ricamente.